Ei, pessoal, bom dia. Tudo bem? Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Quem é essa Godofreda, gente? Ou este Godofreda, não sei. Quem é? Oi, tia. Ah, É o Arthur. ah, Deixa eu entrar pelo computador aqui. ah. O microfone do meu computador, ele não funciona. Eu tenho que usar o celular como um microfone. Ah, entendi. Tá tudo bem? Tudo bem. Entrou mais alguém? Ó, nós temos 8 participantes. Ah, tá. Esther, Vitória, Gustavo, E entrando. Antônio, Murilo. Nossa, faz muito tempo que eu não Fal- ouço. Faltam 2 minutinhos. O horário de vocês era 8h55, não é isso? É. Então, faltam 2 minutinhos para a tia Fernanda começar. Eu vou aguardar esses 2 minutinhos, porque hoje nosso conteúdo é novo, certo? Eu Ih, preciso da atenção total de vocês. Tudo bem? agora ferrou. Por quê? É conteúdo novo, tia. E é de português. E eu sou ruim em Não. português. Arthur, você tá Ferrou. loiro? Hã? Você está loiro? Estou, tia. Ai, Que que bom. coisa linda, gente. Eu Olha, fiz Tia, isso, tipo, há muito tempo aí. Tá ficando tia, preto. oi. o meu priminho, que mora lá em Guarapari, tá aqui na minha casa. Ai, Daí, pra me deixar em paz, pra me estudar, foi a maior dificuldade. Daí, eu fiquei falando, Arthur, tem que estudar. Daí ele saiu com cara de tristinho. isso aí. Agora é a hora de estudar, né, gente? Agora é realmente importante que a gente participe dessas videoaulas, uma vez que a gente não está conseguindo ir à escola. Eu falei para vocês o seguinte, pessoal. Hoje é um conteúdo novo, mas é novo entre aspas. Por que é novo entre aspas? O ano passado, nós falamos um pouquinho sobre ele, certo? E esse ano nós vamos, na verdade, enfatizar, focar nesse conteúdo que é sobre o verbo, tá? A transitividade do verbo. Eu vou falar com vocês isso detalhadamente. Tentei fazer um slide bem explicativo sobre isso, sobre essa primeira parte. Depois eu vou fazer outro sobre a segunda parte. Para vocês adiantarem aí, eu estou fazendo uma horinha porque eu só tenho 16 participantes. Eu precisaria de mais gente hoje, tá? Mas eu estou fazendo para se vocês quiserem adiantar, abram o livro, por favor, na página 61, Transitividade e Predicação. Página 61, Transitividade e Predicação. Tá? Vou dar aquelas orientações de sempre, microfone desligado, bate-papo só se for para falar comigo. Entre vocês, depois vocês conversam no grupo do WhatsApp que eu sei que vocês têm, tudo bem? Então, se houver alguma pergunta, vocês podem me fazer pelo bate-papo ou se não, ativem o microfone e me perguntem. Combinado? Deixa eu ver o número de participantes. Temos 18, né? Mas eu preciso começar. Já está no nosso horário. São 8h56. Tudo bem? Pessoal, vou compartilhar a tela com vocês agora do livro na página 61, conforme eu pedi que vocês abrissem. Livro, página 61, tá? Se o áudio estiver ruim ou se alguém não conseguir me ouvir claramente, por favor, me fale, me dá um toque, que a gente vê o que pode fazer para melhorar. Combinado? Então, vamos lá. Página 61, vou compartilhar com vocês agora. Transitividade e predicação. Todo mundo está vendo? Dá um okzinho para a tia. Todo mundo está tendo acesso a ela?
Ótimo. Então, vamos lá. Transitividade e predicação. Primeira coisa que eu tenho a explicar a vocês. Quando eu falo em predicação, é o tipo de predicado que nós temos. Isso aí vocês já estão fera, certo? Certo. E aí, a transitividade, ela vai estar relacionada à predicação, porque dependendo da transitividade do verbo, nós teremos o nosso tipo de predicado, ok? Então, quando eu falo em transitividade, eu falo num verbo que vai precisar ou não de complemento. Prestem atenção, antes do livro, no que a tia vai falar. Quando eu falo assim, a criança nasceu. Qual é o verbo dessa oração? A criança nasceu. O verbo é nasceu, certo? Então, o que acontece? Eu preciso de algum complemento para dizer, para compreender que a criança nasceu? Eu preciso de algum complemento para entender o verbo nasceu aí, ou ele sozinho tem sentido completo? Ele sozinho tem sentido completo. Eu poderia dizer, a criança nasceu saudável, a criança nasceu nesta madrugada, a criança nasceu hoje pela manhã, mas independente do complemento, nasceu tem sentido completo, certo? É a mesma coisa que eu dissesse assim, a professora chegou, aquele senhor morreu, ou seja, alguns verbos, eles sozinhos têm sentido completo, eles não vão precisar transitar, eles não vão precisar de complemento, certo? Então, vamos lá. Passado aí esse conceito do que é transitividade, eu vou dizer para vocês o seguinte. Fiquem de olho na seta do mouse, porque tem momentos que eu vou pedir vocês para grifarem, tudo bem? Então, vamos lá. Quando a gente estudou o predicado, vocês já perceberam que nas frases, algumas palavras precisam vir acompanhadas de outros termos para transmitirem uma ideia de sentido completo, enquanto outras palavras não precisam, certo? Para compreender o sentido das orações ou para comunicar intenções oralmente ou por escrito, nós precisamos organizar as palavras pensando em que relações entre elas são necessárias para que elas sejam compreendidas. Então, isso aqui eu preciso que vocês grifem, por favor. A transitividade diz respeito às relações entre as palavras na oração. Relações que dependem do contexto em que elas estão empregando as palavras e das características que elas possuem para transmitir as ideias. Aí agora, analisando os exemplos, vocês vão compreender melhor o que eu estou dizendo. Prestem atenção. Quando eu falo assim, eu fotografei hoje. Tirem o hoje daqui. Ficaria simplesmente eu fotografei. A palavra fotografei tem sentido completo ou ela precisaria de complemento para fazer sentido? Eu fotografei. Tem ou não tem sentido completo? Tem. Tem sentido. Pessoal, alguém falou para mim que tem marca-texto para eu grifar, só que no livro do SAS eu não consigo grifar. Eu consigo grifar nos meus slides, consigo grifar em outras coisas. No livro eu não consigo. Vocês sabem se consegue? Pega o seu mouse e vai para cima.
Como? Pega o seu mouse e leva ele para cima. Aqui. Vai ter um View Options. Vai ter como? Opções, ali em cima. Tô tentando, peraí. Ah, Vai mais em cima. Até encostar no canto superior. aham. Aí tem Gostou? os 3 Trocinho pontinhos. preto ali, ó. Uai, Escrito Viel Options. Opções. gente, eu tô com a barra aberta aqui, mas não tem opções, não. Tá, Você é aquele negócio que tá. Configurações. tira. Deixa eu... Tá, por favor, pessoal, olha só. Vamos tentar fazer mesmo sem eu grifar, pode ser? Depois eu vou procurar aprender e passo para vocês, senão a gente vai perder muito tempo da aula. Pode ser assim? Sim. Prestem só atenção, eu não quero que vocês risquem. Quem riscou, por favor, apague, tá? Olha só, vamos fazer o seguinte aqui. Então, quando eu falo eu fotografei hoje, prestem atenção, fotografei. Tem sentido completo, eu fotografei. Não precisaria de um complemento para que o verbo fizesse sentido, certo? Eu fotografei. Agora, quando eu falo assim, eu fotografei hoje, ele até tem um complemento, concordam? Ele tem um complemento. Só que esse complemento, ele é exigido pelo verbo? Ou se ele não existisse, ele não faria falta? Podem dialogar comigo. Ele não faria falta. Esse hoje, observem que é um advérbio que dá ideia de lugar. Se tivesse simplesmente eu fotografei, o verbo teria sentido completo, certo? Ele não precisaria transitar. Ele tem sentido completo. Agora, na frase de baixo, quando eu falo assim, olha só, eu tirei uma foto hoje. Eu tirei uma foto hoje. Qual é o verbo dessa oração? Qual é o verbo dessa oração? Tirei. Tirei, certo? O verbo é tirei. Então, se eu dissesse simplesmente assim, eu tirei, vocês iriam me perguntar, tirou o quê? o quê? Isso aí. Então, olha a diferença. Fotografei tem sentido completo. Eu tirei não tem. Ou seja, tirei o quê? Esse tirei é um verbo que precisa de um complemento para fazer sentido. Sozinho, ele não tem sentido completo. Certo? Até aí tá ficando claro? Verbo com sentido completo, verbo que precisa de complemento para fazer sentido. Até aí tá claro? Tá. Tá claro, né? Então, agora, eu vou chamar a atenção de vocês para as preposições. Vocês se lembram das musiquinhas das preposições que tia Fernanda ensinou ano passado? Sim. Não fica gravadinha, né, na cabeça da gente. Esqueci a letra dela. Esqueceram? Então tá. Vamos Eu lá. lembro. Pois é. O que acontece? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, ver, sem, sob, e, tras, por, ver, sem, sob, sobre, e, tras,
Beleza. Então, o que acontece, gente? Não lembro disso. Vocês vão perceber que agora as preposições elas vão fazer total diferença na nossa vida. Por quê? Olha só. Eu fotografei, tem sentido completo, não precisa de complemento. Eu tirei uma foto, tirei é um verbo que precisa de complemento. Qual é o complemento dele? Uma foto. Observe que o complemento para esse verbo não tem preposição. Concordam? Uma é preposição? Não é. Não é ativo. Então, entre o verbo e esse complemento, não tem preposição. Vamos lá. Logo abaixo está dizendo, se você parasse sua mensagem no verbo tirei, logo alguém perguntaria, você tirou o quê? Ou o que você tirou? Nesse caso, o verbo precisa transitar, ou seja, contar com outro termo, com o complemento, que é uma foto, para que a ideia, para que o sentido do verbo fique completo, tudo bem? Pessoal, como eu disse, o bate-papo é para falar comigo, caso vocês tenham vergonha de perguntar alguma coisa no microfone. Então, evitem o bate-papo aí. Só que olhem logo abaixo, a oração que eu tenho. Toda vez que eu falo em oração, eu falo em uma frase que tem verbo, certo? Lembrando que a nossa análise é no período simples, aquele que só tem um verbo. Então, quando eu falo, eu gosto de fotografar, qual é o verbo? Qual é o verbo? Gosto, isso aí. Então, pense comigo, se eu dissesse simplesmente para vocês, eu gosto. Qual a perguntinha que vocês fariam? Gosta de quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu gosto sozinho não teria sentido completo. Ele precisaria de um complemento para fazer sentido. E aí, o complemento para esse verbo é fotografar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, gente, por favor, observem o que é isso aqui, ó. O que é isso Preposição. aqui? Exatamente, preposição. E aí, qual é a diferença entre esse verbo para esse verbo? Esse verbo precisa de um complemento sem preposição. Esse verbo precisa de um complemento com preposição. Então, até agora, eu mostrei a vocês 3 tipos de verbos. Aquele verbo que não precisa de complemento, aquele que precisa de complemento sem preposição e aquele que precisa de complemento com preposição. Todo mundo está observando isso? Está claro isso na cabecinha de vocês? Dá um joinha aí. Ou há alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida por enquanto? Tia, Pode falar, um de cada vez. tia, e se for uma pergunta, tipo, Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. O que você precisa é analisar o verbo e o complemento para esse verbo. Se for uma pergunta ou não, não vai fazer diferença, tá? Você vai analisar o verbo. Será que esse verbo sozinho tem sentido completo? Ele precisa de um complemento sem preposição?
ou ele precisa de um complemento com preposição? É isso que nós vamos ter que analisar a partir de agora, certo? Então, vamos lá. Agora, vocês vão observar o seguinte. Nesse caso, se você parasse de escrever no verbo gosto, seria necessário lhe perguntar de que você gosta ou você gosta de quê? Gostar é outro verbo que precisa de um termo, no caso de fotografar, para que a ideia seja completa. Como você viu, substantivos, adjetivos, advérbios e verbos podem, quando usados nas orações, necessitar de outros termos para completar seus sentidos, para compreensão mínima da mensagem. Isso é aquilo que nós chamamos de transitividade, certo? Dependendo do contexto, a transitividade da palavra pode mudar. Por exemplo, olha só, o verbo gostar, nos exemplos anteriores, precisou de um complemento para fazer sentido. Veja essa situação. Você gosta de fotografar? Olha aqui, Esther, tem uma pergunta. Você gosta de fotografar? Qual é o verbo nessa oração? Gosta. Gosta. Exatamente. Então, pensem que nós vamos fazer essa pergunta. Você gosta? Aí vocês me perguntariam, gosta de quê? Desculpa. Aí o de fotografar precisa completar o sentido desse verbo. Você escrever, esse aqui já tá acabando. E eu preciso anotar para casa, essas coisas. Pessoal, vocês estão falando comigo? Hã? Ah, não, é com a minha mãe. Desliguem o microfone, então. Vamos lá. Então, Parece que deu um terremoto. Prestem atenção aqui. Nessa primeira frase, você gosta de fotografar? O de fotografar é essencial para completar o sentido de gosta, certo? Então, é um verbo transitivo, precisa de complemento, ok? Agora, na resposta, quando eu falo gosto, precisaria de complemento? Não. Não. Então, nós temos que analisar o contexto para verificar se esse verbo vai precisar ou não de complemento. Gente, vocês estão vendo que eu estou falando pausadamente para que vocês compreendam bem o que eu estou dizendo. Tá bom assim? Sim. Tá bom? Ok. Se houver alguma dúvida, vocês vão me perguntando, tá? Tia, eu lembro da musiquinha das preposições, só que eu não lembro qual a função delas na oração. A preposição na oração é de completar o sentido do verbo. Às vezes, vai completar com a preposição, às vezes sem a preposição. Aí, daqui a pouco, você vai entender por que ela faz total diferença, tá bom? Daqui a pouquinho. Então, aqui vocês observaram que eu tenho o mesmo verbo. Que ora ele vai ser transitivo, porque ele vai precisar do complemento, ora ele não vai precisar de complemento, ele será intransitivo. Tudo bem até aí? Vamos passar para a página 62, que eu vou explicar isso detalhadamente a vocês. Vamos lá. Tia, Oi? então, um verbo de sentido completo é intransitivo? Isso aí. Deixa eu mostrar para vocês agora aqui, ó. Na página 62 vai falar direitinho sobre isso. Posso?
Peguem a 62 agora e peguem marca-texto, que apesar de estar grifado, nós vamos precisar dele, tá bom? Olha só. Então, quando a gente fala na transitividade verbal, o complemento dos verbos. Ou seja, o complemento do verbo vai depender de quem? Da transitividade desse verbo. Então, aqui, resumidamente, nós temos o seguinte: verbo intransitivo é o verbo que expressa predicação completa. O que é predicação completa, gente? Sentido completo. Se quiserem colocar a palavra sentido aqui, porque é essa palavra que normalmente eu vou usar na explicação com vocês, tá? Se ele expressa sentido completo, se ele não exige complemento, ele é um verbo intransitivo. Até aí alguma dúvida? Foi o caso que eu disse do verbo nascer, chegar, morrer, tá? Eles não precisam de complemento. Eles podem ter complemento, mas esse complemento não vai ser exigido por eles, não. Tudo bem até aí? Tudo bem. Então, vamos lá. Olha um exemplo aqui bem claro. Amanheceu. Amanheceu é um fenômeno natural. Concordam? Amanheceu, choveu, trovejou, relampejou, anoiteceu. Certo? Então, prestem atenção. São verbos que não precisam de complemento. O verbo sozinho, ele tem sentido completo. Amanheceu tem sentido completo. Mas se eu dissesse assim, amanheceu chovendo. Amanheceu chovendo. Ô, tia, Ah, tem um risco roxo na tela. alguém fez, gente. Quando alguém risca minha tela, eu não consigo tirar, tá? Manda quem fez apagar, ué. Eu já mandei, né? Aí eu vou até desabilitar aqui para ver se a pessoa consegue apagar, tá? Ô, tia, Ah, se você diz... Ah, tá apagando ali. fala, amor. Nada. Pode falar. É que... Porque se eu disser assim, gente, amanheceu chovendo, a palavra chovendo, ela vai fazer uma diferença aí. No caso, é um outro verbo, é como se fosse uma locução verbal, certo? Mas mesmo assim, não vai precisar do complemento. Tudo bem? Então, amanheceu tem sentido completo. Se ele tem sentido completo, o verbo é intransitivo. Quando eu falo assim, o menino sorriu, precisa de mais alguma coisa para eu entender que o menino sorriu? Não. Não. Sorriu tem sentido completo, ou seja, é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo tem sentido completo, ele não precisa de complemento. Quando ele tiver um complemento, vocês se lembram dos advérbios? Aquelas palavrinhas que indicam circunstância de tempo, lugar, afirmação, negação, Sim. intensidade. Então, quando tiver um complemento, normalmente vai ser um advérbio ou um predicativo do sujeito, ou seja, um adjetivo. Mas isso aí nós vamos ver mais à frente, tudo bem? Agora, quando eu falo no verbo transitivo, vou deixar até aqui abaixo do risco roxo, né? Vamos lá. Quando eu falo no verbo transitivo, isso aqui vocês podem grifar, por favor, tá bom? E quando eu falo no verbo transitivo,
é aquele verbo que exige um complemento. Ou seja, um termo que complete seu sentido, porque sozinho ele não terá sentido completo. Ele vai precisar de um complemento. E O que é esse... Fala, É pra amor. Grifar E o que é verbo intransitivo e o que é verbo transitivo. Ah, tá. Vocês vão Obrigada. grifar. E vão grifar que o verbo intransitivo, prestar muita atenção, não exige complemento. E o verbo transitivo, ele precisa de um complemento, e esse complemento é o complemento verbal. Por que complemento verbal? Porque completa o sentido do verbo. Só que esse complemento verbal, ele vai ter um nome que vocês vão conhecer agora, tá? Então, resumindo tudo que eu disse até agora, olha só. Nós temos aqui 2 exemplos. Por isso que eu falei que a preposição vai fazer diferença para vocês agora. Nós temos aqui 2 exemplos. O motorista fotografou. Observe que fotografou aqui vai precisar de complemento. O motorista fotografou o quê? O motoqueiro, certo? Então, esse o motoqueiro é o complemento do verbo fotografou. Aí me respondam, pensem comigo. Fotografou, se ele precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo ou ele é transitivo? Transitivo. Transitivo, muito bem. E aí, o motoqueiro, nesse caso, é o complemento do verbo fotografou. Em o motoqueiro, eu tenho preposição? Não. Não, não tenho preposição. Muito bem. Agora, observem aqui. Você precisa de um bom fotógrafo. Quem precisa ver alguma coisa. Isso aí. Então, você precisa. Precisa é o verbo. Então, se eu simplesmente dissesse, você precisa, esse verbo seria intransitivo ou transitivo? Ele seria intransitivo ou transitivo, pessoal? Transitivo. Transitivo. Transitivo, porque para fazer sentido ele precisa de complemento. Só que vocês vão observar que nesse complemento ele tem quem? Quem é que tem aqui, ó? Uma preposição. Então, agora, o que eu preciso que vocês entendam. Verbo intransitivo não tem complemento, certo? Ele tem sentido completo. Verbo transitivo, ele vai ter um complemento sem ou com preposição. Até aí, tudo bem? Tudo bem? Então, Tudo. Sim. ok. Então, vamos lá. Note que no segundo exemplo aparece uma preposição junto ao complemento. Grifem isso aqui, por favor. Note que no segundo exemplo aparece uma preposição junto ao complemento. Grifaram? Então, olha só. Nos 2 exemplos, os verbos ligam-se aos respectivos complementos de maneiras diferentes. Em decorrência disso, os verbos transitivos, podem grifar isso, os verbos transitivos, eles vão se subdividir em 3 tipos.
que é o que nós vamos conhecer agora. Pessoal, a forma como a tia está explicando está ficando clara para vocês? Sim. Sim. Tá, beleza. Então, vamos lá. A forma como eles se dividem são 3 tipos. Olha só. O primeiro é o verbo transitivo direto. Por quê? Se ele é transitivo, vocês já sabem que ele vai precisar de um complemento, combinado? Transitivo precisa de complemento. Isso que vocês têm que ter em mente. Precisa de complemento. Para ser transitivo, ele vai poder ser transitivo direto, ele vai poder ser transitivo indireto, ou ele, na outra página, vai ser transitivo direto e também indireto. Vou explicar cada um detalhadamente. Então, vamos lá. Quando o verbo é transitivo direto, podem grifar isso. Ele é um verbo que vai se ligar ao complemento. Pessoal, dá um círculo nisso aqui, sem o auxílio da preposição. Então, é um verbo que tem complemento sem preposição. Ficou claro isso? Então, toda vez que eu tiver um verbo, que eu analisar o complemento e ele não tiver preposição, esse verbo é um verbo transitivo direto, certo? E aí, lembra que eu falei que dependendo da transitividade do verbo, eu vou ter um nome para o complemento? Então, toda vez que eu tiver um verbo transitivo direto, o nome do complemento será objeto direto. Vejam isso aqui. Olha aqui os exemplos para vocês compreenderem direitinho o que a tia está falando. O fotógrafo acompanhou a manifestação. Tá, então retirem por enquanto a manifestação. Finjam que ela não existe. O fotógrafo acompanhou. Qual é a perguntinha que vocês fariam? Acompanhou. Acompanhou o quê? Isso aí. Olha a pergunta, o quê? Toda vez que a perguntinha for o quê ou quem, é porque não vai ter preposição no complemento, tá, gente? Então, o fotógrafo acompanhou. Acompanhou o quê? A manifestação. Significa que esse a não é preposição. Se a pergunta é o quê, esse a é só um artigo. Ele acompanhou a manifestação. Troquem a manifestação por uma palavra masculina. Movimento. Acompanhou o movimento. Então, esse a é só artigo. Se ele é só artigo, observe que esse verbo aqui, ele é transitivo, porque precisa de complemento, mas ele é transitivo direto, porque entre o verbo e o complemento não tem preposição, certo? Então, se esse complemento não tem preposição, ele é chamado de objeto direto. Até aí, galera, alguma dúvida? Não. Não. Pessoal, tia Fernanda está fazendo o possível para tentar assim, ser a mais clara possível, tá? E aí, prestem atenção. Verbo transitivo direto recebe esse nome porque o seu complemento não tem
preposição. Quando o complemento não tem preposição, ele recebe o nome de objeto direto. O a, pessoal, ele só é preposição quando na perguntinha ele tiver, por exemplo, enviei flores a você. Enviei a quem? A você. Então, nesse caso, seria preposição. Tudo bem? Aqui, ele é só artigo, porque eu tenho o a como artigo e tenho o a como preposição. Uma boa dica para se ter certeza que ele não é preposição é trocar a palavra feminina por uma masculina. Se você troca manifestação por movimento, por exemplo, esse a vai virar o, que é artigo só. Então, não pode ser preposição. Naika, ficou compreendido? Você que tinha me perguntado? Ficou? Qualquer dúvida depois a gente resolve no reservado, tá bom? Vocês podem me ligar, por favor. Vocês podem me mandar uma mensagem, tá? A gente vai resolvendo e tirando todas as dúvidas possíveis. Aí agora, então, ficou claro para vocês. Verbo transitivo direto precisa de um complemento sem preposição e esse complemento é chamado de objeto direto. Pessoal, não pode ter, por exemplo, um verbo transitivo direto e aqui um objeto indireto. Toda vez que o verbo for transitivo direto, o objeto será direto, tá bom? Então, se quiserem grifar isso aqui, eu acho importante. Vamos lá, a mesma coisa. A fotografia registrou. Registrou o quê? Olha a pergunta é o quê? Registrou o quê? Registrou a cena. Esse a poderia ser preposição? Troquem cena por... a fotografia registrou momento. Troquem cena por momento. Registrou o momento, que é só artigo. Então, nesse caso, é um verbo transitivo direto, porque precisa de um complemento sem preposição. Para esse complemento, nós damos o nome de objeto direto, certo? Pessoal, subindo aqui agora. Pode perguntar. Se for masculino ali, a gente vai ter que trocar para o feminino para ver se... Não. Não é trocar pelo feminino, não. É só porque muitas vezes esse a, ele pode tanto ser artigo quanto pode ser preposição. Então, o a, ele gera dúvida. Como o a gera dúvida, uma sugestão é trocar pelo masculino. Porque o a é preposição, mas o o não. O o é só artigo, entendeu? Tá, Se obrigada. você troca e o a vira o, você vai ter certeza de que isso não pode ser uma preposição. Ficou claro? Certo? Joia. Vamos lá. Agora nós vamos falar do transitivo indireto. Direto. Lembra que eu mandei vocês circularem isso aqui? Não tem preposição. Agora, quando eu falo indireto aqui, vocês vão ver que ele faz uso da preposição. Aí circulem isso aqui, ou se não, grifem numa outra cor. Ou seja, é um verbo, gente, que vai precisar de complemento. Esse complemento precisa da preposição e esse complemento vai se chamar objeto indireto.
Olha só, é só lembrar o seguinte: objeto direto, ele não tem interrupção nenhuma. É como se a preposição fosse uma interrupção. Pensem comigo. Então, se o objeto direto não tem preposição, ele passa diretamente, certo? Já o objeto indireto, ele tem uma interrupção, que seria a preposição. Então, ele vai passar indiretamente. Tudo bem? Ele tem a preposição. Por isso que eu falei que a preposição agora vai fazer com total diferença na vida de vocês, certo? Então, prestem atenção aqui, ó. Transitivo indireto é o verbo que se liga ao complemento fazendo uso da preposição. Seu complemento se chama objeto indireto. Então, o exemplo utilizado aqui foi o seguinte: o jornalista duvida. Ô, Arthur, a tia vai começar a falar agora do indireto, tá? Aí você vai tirar todas as suas dúvidas. Se ainda houver dúvida, depois você me pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Transitivo indireto, olha só. O jornalista duvida. Verbo, quem é o verbo aqui? Duvida. Se eu dissesse para vocês assim, turma, o jornalista duvida, qual pergunta vocês me fariam? Duvido o quê? Duvida de quê? Exatamente, porque quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, qual seria a perguntinha? De quê? E olha que na perguntinha eu tenho quem? Olha aqui, que eu estou circulando aqui para vocês. Preposição. A preposição. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Aí vocês se lembram que quando nós estudamos as preposições, eu falei que ela pode ter variação, que o de, ele pode se transformar em da, em do, em das ou em dos. Vocês se lembram disso? Então, o de, da, do, das ou dos, tudo isso tem valor de preposição. Então, eu pergunto, jornalista duvida de quê? Gente, se eu tenho preposição na pergunta, eu vou ter um objeto indireto. Eu vou ter um verbo transitivo indireto. Ele vai precisar de um complemento com preposição. Então, ó, duvida de quê? Duvida das evidências. Se o verbo, para fazer sentido, precisa de um complemento com preposição, ele é um verbo transitivo indireto. E aí, esse complemento que tem preposição recebe o nome de objeto indireto. Até aí, alguma dúvida, galera? Não. É sempre que sempre que nessas perguntinhas assim, dúvida de quê e tal, tem preposição, quer dizer que é indireto? Indireto. Por exemplo, olha só. Eu necessito. Necessito de quê? É um verbo transitivo indireto. Eu preciso. Preciso de quê? É um verbo transitivo indireto. Eu duvido. Duvido de quê? É um verbo transitivo indireto. Então, o que a tia está mostrando a vocês é a diferença entre esses verbos. Alguns verbos, eles transitam na oração sem preposição e outros transitam na oração com preposição. Quando ele não tem preposição, ele é verbo transitivo direto. Quando ele tem preposição, ele é verbo transitivo indireto. Pode perguntar. Obrigada. Você dá um exemplo tipo, de perguntinha que não tem esqueci o nome disso. Preposição? Preposição.
Olha só, Vitória, é bem claro. Toda vez que a perguntinha, olha aqui, ó, grifa essa perguntinha. Grifa aqui. Toda vez que a perguntinha for o quê ou quem, por exemplo, toda vez que a perguntinha for o quê ou quem, ele é um verbo transitivo direto. Toda vez que a perguntinha for de que, de quem, ele é transitivo indireto, porque tem preposição. Ah, tá. E ficou claro isso? Aí, olha Sim. outro exemplo aqui. Gente, a nossa aula estava prevista para acabar agora, 9h45. Vocês têm outra aula depois? Não. Não. Posso passar Não. só um pouquinho do tempo? Pode. Beleza. Então, vamos lá. Olha só. O motorista obedeceu às normas de trânsito. Quem obedece... Olha aqui, ó. Ó, o que é isso? Apareceu o as novamente. O a, que às vezes é artigo e às vezes é preposição, se lembram? Aí, agora, nós vamos perceber a diferença. Por quê? O motorista obedeceu. Quando eu pergunto, quem obedece, obedece? Me falem. Obedece a? Obedece a alguém ou a alguma coisa. Observe que o a, ele apareceu na perguntinha. Se ele apareceu na perguntinha, igual o de apareceu aqui, é porque esse a é preposição. E toda vez que ele for craseado, ele será preposição, tá bom, gente? Então, o motorista obedeceu às normas de trânsito. Agora, vamos falar de um outro jeito. Lá eu falei para vocês que se vocês trocassem o a por uma palavra masculina e ele virasse só o, ele seria artigo, certo? Não foi isso que eu disse? Aqui, se você trocar a palavra feminina, vamos pensar normas, vamos trocar normas por direitos. Direitos não é uma palavra masculina? Então, o motociclista obedeceu aos direitos ou deveres. Aos deveres. Observe que esse a, ele se transforma em ao, em aos. Então, ele é preposição, tá? Observe que o a, ele continua. Então, se eu trocar por uma palavra masculina, o a vira ao, ele é preposição. Se eu trocar por uma palavra masculina e o a vira o, ele é só artigo. É essa a diferença. Entenderam isso? Sim. Observem, gente, que vai ser claro, porque na pergunta vai ser a que. E esse a da pergunta é preposição, tá? Se a perguntinha for a que, a quem, não precisam se preocupar, porque é preposição. Então, quando eu falo motociclista obedeceu às normas de trânsito, esse as é preposição, então o verbo é transitivo indireto e as normas de trânsito é um objeto indireto. Tudo bem até aí? Olha só, eu fiz um slide só de bem resumido do que eu expliquei hoje. Eu vou disponibilizar no Alunos Book para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê, gente? Tá aqui, peraí. Ó, todo mundo teve acesso a ele? Todo mundo? Ok. Transitividade e predicação verbal. Rapidinho, hein? Não vou tomar muito tempo de vocês. Transitividade verbal diz respeito às relações entre as palavras na oração. A criança nasceu. Então, observe que o nasceu tem sentido completo, já traz a base para a compreensão da ação.
Só revisando o que nós vimos até agora. Depois, eu comprei um carro novo. O verbo precisa transitar, ou seja, ele não tem sentido completo. Se eu parasse no comprei, vocês perguntariam, comprou o quê? Aí observe que a pergunta é o quê? Se a pergunta é o quê, eu já tenho uma noção do que ele vai ser, certo? Na segunda oração, eu necessitei de ajuda para o trabalho. O verbo necessitar, ele precisa transitar, ou seja, ele não tem sentido completo. E aí você perguntaria, necessitou de quê? E aí vem a resposta. Verbo intransitivo, ele tem sentido completo. Ele até pode ter um complemento, mas será um adjunto adverbial ou uma característica. Opa, peraí. Ou uma característica. Certo? Ou uma característica. Ele vai ter um complemento, mas não será um objeto, nunca, tá bom? Já o verbo transitivo, ele precisa de complemento para fazer sentido. E aqui vem as questões para poder finalizar. Se o complemento não tiver preposição, a pergunta para o verbo for o quê ou quem, ele será um verbo transitivo de. A pergunta for de que ou de quem, ele será um verbo transitivo indireto. Ô, tia, É só acabou um de travar. resumo de tudo. Tá. Pessoal, é só um resumo de tudo que nós conversamos até agora, certo? Eu vou colocar isso para vocês no Alunos Book agora. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre essa primeira parte do conteúdo, sobre essa primeira parte do conteúdo, é só vocês estiverem comigo no privado. Então, semana que vem, eu recebo o horário da semana. Não sei se teremos aula antes quarta ou quinta-feira, mas se o horário permanecer o mesmo, só teremos na sexta, tá? Desculpem a demora, passei um pouquinho do tempo, sim, passei 5 minutos do tempo, mas pedi essa autorização a vocês. O conteúdo é realmente necessário, ele é um pouquinho mais complexo, mas eu estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Se precisarem de alguma coisa, podem me mandar uma mensagem no WhatsApp, podem me ligar, a gente vai conversando, tá bom? Alguma dúvida até agora? Podem destravar os microfones, se precisarem falar comigo, tá? Podem falar agora. Não? Pessoal, um beijo, então. Tia, você tá fazendo o que na quarentena? Como? Tá fazendo o que demais na quarentena? Dá uma dica aí O que eu pra estou mim. fazendo na quarentena? Estou planejando muitas aulas, estou dando as aulas pela manhã inteira, estou ajudando a minha filha com as tarefas de casa dela e estamos realmente ficando dentro de casa, sem sair para nada, tá bom? Pessoal, um beijo, fiquem com Deus, tá? Se precisarem de alguma coisa, podem contar comigo, estou aqui para ajudá-los no que for necessário, tá bom? Tchau, tia. Tá bom. Bom, Tchau, tia. Tia. Até mais. e até quarta, né? Tia. Até quarta. Tia, tem uma pergunta Fala, sobre a amor. prova. Hã? Como é que vai ser a prova?
Tchau, tô indo embora. Olha só, Arthur. Pessoal, eu estou aqui com o Arthur. Quem quiser já ir saindo, pode sair. Quem quiser ficar, pode ficar, tá? Não tem problema, não. A questão das provas será o seguinte: quando nós retornarmos, que a gente ainda não sabe quando isso vai acontecer, nós vamos reprogramar todas as datas de provas, avaliações, o livro, a questão do livro de vocês, a leitura, tudo isso vai ser reprogramado pela escola, tá? Até mesmo porque a gente tem que seguir algumas leis, seguir algumas normas. Então, diante dessas normas, é que nós vamos fazer o novo calendário de vocês. Tudo bem? Certo? A prova vai ser quando a gente voltar? Provavelmente, a menos, né, que mude alguma coisa, provavelmente vocês só farão provas quando todo mundo retornar à escola. Ah, tá, beleza. Tá bom? Oi, Mas tia, era até dar uma hora. Fala, Mari. E se a gente não voltar esse ano? Olha, gente, eu A gente acho vai repetir de ano. Não, eu acho isso pouco provável, tá? Eu acho isso pouco provável, mas vamos ver o que as autoridades vão dizer em relação a isso, tá? A escola precisa seguir as normas, precisa seguir regras, assim como nós e vocês também seguem, tá? Eu não ia Como aguentar nós estudar um seguimos, ano vocês inteiro seguem. sem férias e final de semana, não. Pelo amor de Deus. Tem aula esse ano. Gente, a gente não sabe como vai acontecer. Na verdade, é algo totalmente novo no mundo inteiro. Observem que não é só Linhares que está passando por isso, né? É o mundo inteiro. Então, nós vamos seguir e fazer do jeitinho que nós formos orientados a fazer, tá bom? Ô, tia, Fala, amor. ainda vai ter aquela atividade que a gente tem que ler um livro e fazer um vídeo? Não, Ana. Aquela atividade que nós nos inscrevemos no portal Árvore de Livros, não é isso? Está paradinho, eles entendem, né, que a gente não vai ter tempo hábil para fazer esse acompanhamento com vocês, então está tudo parado. Não precisa fazer aquilo por enquanto, não. Tá bom? Pessoal, preciso desligar, encerrar nossa reunião. Qualquer coisa, me mandem um WhatsApp, estou aqui. Vou adorar conversar com vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tia. Tchau, tia. Passou de uma hora.